O marido poderia tomar outra mulher por esposa para gerar filhos. E assim aconteceu na vida de Ana. Ana era estéril, diz a palavra de Deus. Então, Eucana se casa com Penina e concebe filho com ela. A Bíblia fala que eles tinham 10 filhos e Ana, porém, não tinha nenhum. Só que o que mais me chamou a atenção nessa palavra é que Ana, ela deixou de subir à casa do Senhor. A Bíblia fala que todo ano, de ano em ano, Eucana subia à casa de Deus para adorar e entregar sacrifício ao Senhor. Mas só o momento em que Ana despertou, se colocou de pé, ela começou a ir à casa de Deus, começou as irritações. A outra começou a provocar. A outra começou a irritar ela de todas as formas. Só que o que o mais interessante nessa história é que Ana toma uma decisão sem consultar a Deus. Como e por quê? Já porque ela não poderia gerar filhos, ela disse assim: Eucana, toma outra mulher para você gerar filho com ela, se assim eu terei filhos também. E aí começou tudo na vida de Ana. Começou uma vida amargurada, começou uma vida de irritação, começou uma vida de angústia profunda, porque a outra irritava ela todo o tempo. Mas a Bíblia fala no versículo 6 que a outra começou a irritar ela quando ela começou a subir à casa de Deus para adorar o Senhor. Enquanto Ana estava em casa, estava aceitando a situação, estava aceitando aquilo na sua vida, aquele momento de esterilidade, a outra não irritava. Mas quando ela começa a subir à casa de Deus para adorar o Senhor, para aclamar o Senhor, a outra começa a irritar, começa a provocar. E eu começo a perceber que Ana, em toda essa história, como muitos pensam, ela pensa em desistir, ela pensa em voltar atrás. Porque a pessoa, quando está angustiada, como nós lemos, a pessoa não come, a pessoa não dorme direito, a pessoa só chora. Então Eucana percebe tudo aquilo na vida de Ana e disse: mulher, por que tu choras? Por que tu não comes mais? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando Ana, ela não consulta a Deus, e ela permite que o seu marido se case com outra mulher, para através da outra mulher gerar filhos para ela, começa tudo na vida dela. Eu quero te dizer nessa noite que não tome decisão nenhuma em tua vida sem antes consultar o Senhor, sem antes consultar o Deus eterno, sem antes consultar o anjo da igreja que o Senhor estabeleceu. Porque a Bíblia fala: crê nos meus profetas e prosperareis. E temos visto que por causa desses sentimentos que há no nosso coração, nós não alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida, porque automaticamente a nossa oferta diante de Deus, ela não é recebida no altar, porque a Bíblia fala: se vieres no altar depositar uma oferta e tiver algo contra o teu irmão, volta lá, se desculpe com ele e vem e traga a tua oferta. As nossas orações também não chegam diante de Deus, porque o céu fica cerrado diante das nossas cabeças. E eu me lembro da oração dominical que disse assim, perdoe os meus pecados, assim como tenho perdoado aquele que tem me ofendido. E muitas vezes nós mentimos quando nós oramos assim, porque muitas vezes nós não perdoamos o nosso irmão. A mesma palavra de Deus, ela disse: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. E enquanto estamos na casa do Senhor, dizendo que servimos a Ele em verdade, estamos degladiando uns com os outros, deixamos de viver o sobrenatural de Deus, deixamos de alcançar as promessas, deixamos de conquistar a vitória. Enquanto isso, muitas almas têm se perdido lá fora, porque na verdade a gente não tem se preocupado com isso, a gente se preocupa com o nosso eu, com o nosso ego. Então toda a história de Ana começa a ficar complicada quando ela aceita que o marido dela se casa com outro. Mas diante de todo esse propósito, havia um propósito de Deus. Deus, ele precisava de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. Ana necessitava de um filho. O Senhor uniu o útil ao agradável. Mas é interessante que a Bíblia fala que Ana, ela se colocou de pé, ela se levantou.
A Bíblia fala que quando ela se levantou, não é porque ela estava sentada e ficou em pé, é porque ela tomou uma posição na sua vida. É porque ela levantou a cabeça e disse assim: eu não aceito essa situação mais para a minha vida. Eu sirvo o Deus do impossível. Eu sei que eu vou conquistar. Eu sei que eu vou alcançar. E eu sei que Deus vai me conceder a minha vitória. E quando Eucana, seu marido, disse para Ana: Ana, por que tu choras? Por que tu não comes mais? Por que anda triste o teu coração, mulher? Tu não tem lido a palavra de Deus, não? Parece que eu vejo Eucana falando isso para Ana. E Ana pergunta: por que, Eucana? Porque os nossos pais lá no passado, Abraão, Isaac e Jacó, todas as suas mulheres também eram estériles. Sara não poderia gerar filhos, nem muito menos Rebeca, nem muito menos Raquel. E parece que com a atitude de Ana, eu vejo Ana fazer o que Raquel fez com Jacó. Pegou Jacó, deu 2 balançadas nele e falou: me dá um filho, que senão eu vou morrer. E Jacó disse: por acaso estou no lugar de Deus para te conceder filhos? E a chave mais importante da conquista de Ana na vida dela foi o coração dela. Porque ela resolveu em seu coração orar ao Senhor, buscar o Senhor, fazer um voto diante de Deus. Muitas vezes temos clamado a Deus e não vem resposta. A bênção não chega na nossa vida, a porta de emprego não abre, nós não somos abençoados, aquilo que almejamos, que sonhamos, não chega nas nossas vidas. Há dois episódios nisso tudo. O primeiro, existe o tempo de Deus para a vida de cada um. E no tempo de Deus, aquele que tem sido fiel vai conquistar aquilo que Deus determinou para ele. E o outro propósito, o outro episódio é corações amargurados, tristes, um coração que não se quebranta diante de Deus, um coração que não libera perdão para seu irmão. Porque se olharmos profundamente nessa história, quando Ana ela se posicionou para orar a Deus, automaticamente ela perdoou no seu coração Penina. Ou poderia Deus ouvir a oração de alguém que está rancorosa, de alguém que está com amargura de alma? Eu fui pesquisar a respeito do que significa amargura de alma. Significa raiva direcionada. Sabe o que é raiva direcionada? É você olhar para o seu irmão e dizer assim: fulano nunca me fez nada, ou talvez fez até alguma coisa, mas eu não gosto dele, mas eu não vou com a cara dele. A Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros como a si mesmo. Você pode não gostar da atitude da pessoa, mas você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão. Versículo 10 diz: e levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando Ana se posiciona, a Bíblia fala que ela volta a comer, ela vai à casa de Deus, ela adora ao Senhor e ela desce para a sua casa. E quando ela desce em sua casa, ela coabita com Eucana e assim lhe concedida a bênção.